Mateus, no seu capítulo 12, no seu versículo 7, diz assim: mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Mas, se vocês soubesses o que significa misericórdia. Entenda, meu querido, quem nessa manhã, mais uma vez a pessoa do Senhor Jesus Cristo escolhe ou separa para ministrar a sua palavra de verdade e salvação, é uma pessoa que estava condenado para uma destruição, para uma morte eterna, para uma destruição, para uma morte e um sofrimento que aos olhos dos homens seria sem clemência, sem misericórdia. Porque eu mesmo, olhando para mim mesmo, olhando para os meus defeitos, para os meus próprios pecados, com sinceridade, diante de Deus, com sinceridade, olhando para os meus erros, para os meus pecados, com a minha visão espiritual, com a minha visão física, em mim não existem qualidades para um dia eu me ver no céu, me enxergar no céu, me olhar no céu. Não. Cheguei à conclusão que a graça e a misericórdia de Cristo Jesus me permite estar aqui, pegar nesse microfone para ministrar a palavra de um Deus santo, de um Deus sem pecado, de um Deus puro. E quando eu encontro em mim a morte e a condenação presente por conta dos meus pecados, eu digo que só a misericórdia, só a bondade, só a tamanha graça que provém de um homem que verdadeiramente sabe o que é amar, me alcançou. Se não fosse, se Deus o Todo-Poderoso não fosse um Deus de amor, se o Criador de tudo e de todos, se aquele que é a fonte da vida, se aquele que é a semente e a base da vida, não fosse um Deus tomado, ou que permite ser tomado pelo amor, porque amor é misericórdia, misericórdia é amor, amém? Se esse Deus não se permitisse ser dominado pelo caráter do amor, pelo próprio amor, nenhuma carne se salvaria, nem Abraão estaria salvo, nem Moisés estaria salvo, nem Elias, Eliseu estaria salvo, nem mesmo Maria, que gerou Cristo, estaria salva. Pois o único homem que vem à terra, que vive em um corpo humano, estando limitados, o único homem que gozou, que experimentou dos mesmos desejos carnais, dos mesmos desejos do coração do homem, amém? Foi o único homem que venceu os tais desejos. Quando eu vou dizendo o único homem que experimentou os desejos, não que ele tenha consumado os desejos pecaminosos da carne, não, mas que ele sim sofrera o flagelo, enfrentara os flagelos dos desejos da carne. Cristo estava num corpo humano limitado de sua glória, limitado de sua santidade, mas em meio caos, amém? Em meio caos da natureza humana, pecaminosa, carnal, o próprio Cristo Jesus, em meio caos, soube se posicionar e vencer o pecado que a carne lhe oferecia. Esse é o único homem, esse é o único ser que verdadeiramente sabe o que significa misericórdia, o que significa amor genuíno, amor puro, amor sincero, amor verdadeiro. Cristo, o Nazareno. E esse Cristo Jesus que conhece
o que verdadeiramente é o amor, a prática do amor, o que é exercer o amor, ou a prática do amor, é esse Cristo que estamos dizendo e está ensinando os demais que estão presentes a respeito da misericórdia. Ele diz, mas se vocês soubessem o que significa o quê? Misericórdia. Mas se vocês soubessem o que significa misericórdia, sabe o que nos dá a entender? Ao lermos aqui a passagem bíblica, sabe o que a pessoa do Senhor Espírito Santo nos revela, nos mostra? Que Cristo estava diante de pessoas que desconheciam o que significa misericórdia. Eles só não desconheciam o significado de forma literal, como também lhe desconheciam na prática. Amém? Eram fariseus, eram escribas, eram pessoas que dominavam a lei, mas as pessoas, elas tinham um coração duro, e por serem pessoas duras de coração, essas pessoas faziam o quê? Também apresentavam a mesma dureza dos seus corações para com o povo que eles estavam ensinando. Talvez a pessoa que está dentro desse propósito, quebra de maldições ancestrais. Talvez você diga, pastor, eu recebi uma mensagem, eu recebi uma ligação para estar aqui na manhã de hoje, eu teria de estar provavelmente na minha igreja, eu teria de estar num outro lugar, mas eu vim para atender a mensagem que escreveram para mim. O que tem a ver essa mensagem comigo? Por que eu fui marcado? Por que eu fui marcada para estar aqui na manhã de hoje? Meu querido, entenda que a ministração que você vai ouvir hoje tem tudo a ver consigo, sim. Tem tudo a ver com teu pai que não se faz presente. Tem tudo a ver com o coração da tua mãe que não está aqui. Tem tudo a ver com o coração do teu vizinho, do teu amigo, do teu colega. Tem tudo a ver com o coração daquele pastor, daquele pregador, daquele missionário, aquela missionária, aquela profetisa, aquele homem e mulher que não está presente. Essa mensagem tem tudo a ver com pessoas que estão nos 4 cantos da terra, aqueles que se encontram nos hospitais, nas clínicas, aqueles que se encontram em qualquer parte dos 4 cantos do mundo. E você vai perceber isso. Amém? E nós trazemos ou apresentamos aqui o tema da nossa ministração: cristãos a um passo para o inferno. E esta é a 4ª parte. Tivemos a primeira parte, que foi em Luanda. Tivemos a segunda parte, que foi no dia 25 desse mês de dezembro. E nós tivemos a terceira parte, embora curta, mas nós tivemos a terceira parte, que foi na noite de oração. E hoje nós temos a 4ª parte. E você vai entender. E se porventura você não só entender e permitir ser transformado e moldado por essa mensagem de salvação, você vai sair daqui não mais como uma pessoa que entrou, mas uma pessoa viva, uma pessoa transformada, uma pessoa completamente diferente, uma pessoa que vai enxergar o próximo com outros olhos, com os olhos de Cristo, não mais com os olhos carnais, não mais com os olhos de pecado, não mais com os olhos arrogantes, não mais com teu próprio ego, teu orgulho pecaminoso, destrutivo, amém? Mas com compaixão, tal como Cristo Jesus olhou para nós, quando nós estávamos mortos em densas trevas. O que nos alcançou foi o olhar compassivo de Cristo, o olhar amoroso de Cristo, o olhar misericordioso de Cristo, porque quando nós olhamos para nós mesmos no nosso passado, em nossa podridão, nós vemos em nós simplesmente pessoas condenadas para o inferno. Mas foi o amor que nos alcançou, foi o olhar misericordioso, foi o olhar com compaixão que nos alcançou. Nós não estamos em Cristo Jesus por méritos próprios, não. Nós não estamos em Cristo Jesus, nós fomos chamados por Cristo porque estamos bondosos, porque o nosso coração é um coração que é um coração bom, é um coração puro. Não, é o coração dele que nos alcançou, é a pureza dele que nos alcançou, que nos encontrou, é a pureza e a santidade dele, é o amor dele. Sim, se estamos aqui em torno da nossa presença, está o amor dele. Se nós hoje paramos de beber, nos prostituir, adulterar, é o amor dele que nos transformou. E nessa manhã, mais uma vez, Cristo, Ele quer que você, eu e nós saiamos do caminho da perdição, da condenação para a salvação, para o caminho de vida. Portanto, não se preocupe com o horário que a gente vai terminar essa mensagem, pois essa mensagem Cristo Jesus, Ele pregou sim para milhares de pessoas,
sobre o Monte das Oliveiras e em muitos outros lugares por onde passava, Cristo Jesus apresentava, ele partilhava, ele ensinava a mensagem de salvação. E a pergunta é: qual é a mensagem de salvação que Cristo apresentou, que Cristo Jesus ensinara, que Cristo pregara? Qual é a mensagem de salvação? Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Cristo está contrapondo aquilo que os fariseus, aquilo que os escribas desconheciam. Cristo está dizendo: eu não quero sacrifício, porque para os escribas, os fariseus, os doutores da lei, a salvação vinha por conta de sacrifícios. Mas Cristo Jesus está contrapondo: não é sacrifício. Tudo bem, se existir sacrifício, entendam que muito mais do que sacrifício, eu quero misericórdia. Eu quero misericórdia. E essa é a mensagem que você precisa abraçar: misericórdia. Amém? Quanto mais o tempo passa, mais eu me aproximo do cumprimento do meu propósito na terra. Quanto mais o tempo passa, mais eu me aproximo daquele dia em que eu estarei dizendo adeus aos quatro cantos da terra. Adeus meu pai, adeus minha mãe, adeus meus irmãos. Quanto mais o tempo passa, mais próximo do cumprimento do meu chamado eu estou. E com honra eu quero cumprir esse chamado, esse propósito. E eu digo mesmo para cada pessoa que está presente: todos nós fomos feitos por Cristo para cumprirmos um propósito. Você precisa entender que cada dia da tua vida não pode ser desperdiçado, mas sim tem de ser aproveitado e da melhor forma. Você precisa entender que cada dia da tua vida você precisa buscar estar alinhado com o verdadeiro propósito pelo qual Deus, o Todo-Poderoso, separou para a sua vida. Você foi feito para servir a Cristo. Você foi feito para os céus. Você é dos céus. Nós somos dos céus. Aqui não existe alguém que está acima por conta dos seus pecados, né? Eu já assassinei, eu já violei, portanto eu não me vejo um homem salvo. Entenda que a salvação de Cristo Jesus não é medida por você. Amém? A salvação de Cristo Jesus não é medida por mim. A pessoa que está à tua esquerda, à tua direita, não pode medir se você é salvo ou não, se você pode ou não alcançar de Cristo misericórdia, se pode ou não alcançar de Cristo Jesus o amor que vai alcançar e salvar a tua alma. Amém? Quem determina isso é o próprio Deus. Se você alguma vez já adulterou, eu quero dizer para você que o perdão de Cristo Jesus está liberado para você na manhã de hoje. Se alguma vez você já matou e até então tem o peso do sangue da pessoa que fora derramado por suas mãos, eu quero falar para você: se nessa manhã você abrir o teu coração, se nessa manhã você permitir ser transformado por Cristo, eu quero dizer que o meu Cristo que me transformou, Ele tem o mesmo poder para transformar o teu coração. E hoje, quando eu subi aqui nessa manhã, eu não subi sozinho, eu subi com Ele. Ele veio na frente. E quem está permitindo ou dizendo que eu transmita para você essa verdade é Ele. Cristo vai dizer para cada pessoa. Talvez você diga: eu fui antigo combatente, eu matei, eu fui antigo combatente, eu tive de tomar banho de sangue de galinha, sangue de animais, inclusive eu bebi de sangue humano, porque a tropa exigia. Mas o tempo passou e até então tudo que eu fiz lá atrás me persegue, tudo que eu fiz lá atrás até agora me condena. Existe um Cristo nessa manhã que vem para pagar os teus pecados, e Ele pagou o preço mais alto na cruz do Calvário, e é Ele que está dizendo para mim e para você que Ele quer misericórdia. Mas se vós soubesses, Ele quer misericórdia, mas ao mesmo tempo Ele diz para nós: vocês não sabem o que é isso. Vocês não sabem o que é isso. Mas como vocês não sabem, então eu quero ensinar para vocês o que significa o quê? Misericórdia. O que é misericórdia? Cristo Jesus, Ele vai perguntando para nós o que é misericórdia. Misericórdia é quando você olhar para você mesmo e você não ver mais um homem com compaixão voltado a si ou em ti por conta dos muitos pecados que você cometeu. E Cristo Jesus é o único que vem para nos mostrar essa realidade, para transmitir para nós essa mensagem que os demais desconheciam. Cristo Jesus está diante de mim, diante de ti, dizendo: não importa os pecados que você cometeu, mas nessa manhã eu vim para dizer para você: eu posso torná-lo um homem, uma mulher completamente limpa e limpo dos seus pecados.
Hoje, nessa manhã, eu me faço presente para perdoar todos os teus pecados, e Satanás não terá mais com que lhe acusar, porque eu paguei o preço mais alto, e paguei onde? Na cruz do Calvário.